Ora viva, seja muito bem-vindo ao programa Vidas com Alma e a este fantástico universo de querer fazer o bem e fazê-lo bem feito. Eu sou o Rui Ferreira Amaral. Esta é a hora em que damos lugar às vidas com alma com as quais você se cruza diariamente no seu caminho. Aqui, a partir da Biblioteca da Cúria Provincial Portuguesa, da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, em Lisboa, vamos conhecer e dar-lhe a conhecer também a si a pessoa que habita uma alma altruísta, amável e crucificada, como nas suas próprias palavras, do Padre Rui de Jesus. Padre Rui, muito obrigado por este bocadinho consigo. Obrigado e muito obrigado por me ter convidado também. Absolutamente, é um gosto muito, muito grande tê-lo connosco. Se não se importa, eu vou já direto ao assunto. Quem é neste caso, o Rui de Jesus, não é? O sacerdote? Já o vamos conhecer. Quem é o Rui de Jesus? Muito bem. O homem. Sim. Então, eu sou natural da paróquia de Algueirão Mem Martins, foi onde cresci, os meus pais são da Diocese de Lamego. Casaram lá ainda, mas vieram logo para esta zona de Algueirão Mem Martins e, portanto, eu nasci e cresci nessa paróquia. E aí foi começando a história com Deus logo de início. Os meus pais são católicos, ainda que aqui na paróquia de Algueirão Mem Martins não fossem muito praticantes, digamos assim, como nós hoje às vezes gostamos de dizer, portanto, ainda que sempre me tenho levado a catequese e tudo isso, e portanto cresci na paróquia, e foi aí que fui conhecendo Jesus de uma forma, enfim, mais intensa. Mas uma coisa muito bonita que posso dizer hoje é que também, só hoje posso estar a ter esta conversa, porque hoje compreendo a minha história de uma forma completamente diferente, não é? E, portanto, na altura, limitava-me a ir vivendo, como tantas vezes acontece. Claro. Depois é que vamos conseguindo reconhecer a presença de Deus. Portanto, muitas coisas que agora estou a dizer com simplicidade, hoje têm uma graça muito maior do que na altura compreendia. Mas, que eram mais... eram coisas... Uma criança normal, claro. Não é? Que fui vivendo em fase infantil e depois adolescente e depois como jovem, na paróquia sempre, ligado à paróquia. E foi na catequese, exatamente, com a ajuda de algumas catequistas muito importantes da minha vida, que fui começando a conhecer Jesus. Portanto, mas tenho um irmão mais novo, com quem cresci também, muito aprendi, continuo a aprender. Os meus pais também em casa também me foram possibilitando crescer num ambiente saudável e, portanto, graças tudo a Deus isso tenho... construiu esta alma que está aqui à nossa frente, não é? Sim, e eu dizia crucificado, enfim, depois se calhar podemos desenvolver ainda mais, mas crucificado exatamente por isto, porque, como digo, ao reler a história, vejo como Jesus me foi conduzindo, me foi amando e foi cuidando de mim, não é? Portanto, este cuidado dos pais, conhecendo Jesus, eu percebo que não foi apenas o cuidado dos pais, não é? Foi o cuidado de Deus que se manifestava aí. Conhecendo Jesus, reconheço que não foi apenas o irmão, mas foi Jesus através do irmão. Conhecendo Jesus, reconheço que não foram apenas os catequistas, por aí fora, não é? E, portanto, a vida, de facto, às tantas, ultrapassa-me, não é? É maior do que eu, não sou eu, mas é de facto de Deus a falar em todos estes momentos. Claramente, o Rui de Jesus é diferente do Padre Rui de Jesus, não é? São duas pessoas que evoluíram, fizeram esse caminho. Sim. Na verdade, eu sou uma pessoa, não é? Não, porque tudo acontece. Mas, claro que a vocação, e já estamos já a dar um salto um bocadinho grande, mas já. A vocação à vida, em primeiro lugar, já manifesta o amor de Deus. Mas depois, claro que uma vocação definitiva específica, e aqui o ser padre, ultrapassa tudo aquilo que eu podia imaginar e, portanto, vai muito para além das minhas capacidades ou do meu ser homem. Ainda que conte com isso, obviamente, Deus não me dispensa, Deus conta comigo, mas aquilo que Deus faz ultrapassa em muito aquilo que seria meramente a minha humanidade. Não é? E, portanto, as minhas capacidades ou incapacidades. E, portanto, sim, o ser padre vai muito para além daquilo que eu tinha pensado. É muito interessante, não é? Eu arrisco-me, e o Sr. Padre já me dirá, mas quase que a nossa vocação, de facto, ultrapassa-nos, não é? É algo que está para lá de nós. Mas já lhe perguntaria, exatamente. As suas raízes
são ali, em Algueirão e Martins, ou conforme a sua vida foi avançando e foi estando, se calhar, noutros locais, esses também, foi também ali que foi criando raízes para ser a pessoa que hoje é? Sim. Há dois polos. Algueirão e Martins, sem dúvida. Portanto, até aos meus 18 anos foi onde vivi. Depois, a terra dos meus pais, que é Semitela, que fica na freguesia de Liumil, concelho de Moimenta da Beira. Muito bem. Diocese de Lamego. Os dois de lá? Os dois da mesma aldeia. Ah, que interessante. E também foi um polo muito importante, porque, na verdade, eu passava aí apenas... Ia à terra, eu sou daqueles que ia à terra nas férias, não é? Portanto, Natal, Páscoa e Verão. E aí, na vivência, quer com os meus avós, especialmente com a minha avó paterna, que rezava o terço com a Rádio Renascença todos os dias. E mais um terço durante a noite, e mais um terço. Portanto, o terço tinha muita presença. De que eu fugia sempre, portanto, eu nunca ficava com ela a rezar. Portanto, até porque a minha avó, quando estava a rezar o terço lá em casa, não permitia que houvesse qualquer barulho ou qualquer atividade lá em casa, não é? E, portanto, eu fugia para ir brincar, não é? Não ficava lá. Mas a verdade é que isso me ficou na memória, não é? Isso. E, por outro lado, também a capela da aldeia, o pároco, na altura, um pároco já muito velhinho, mas com uma presença muito espiritual, marcou-me imenso. E, portanto, mas lá está, é dos tais aspectos que só mais tarde é que se compreendem, não é? Portanto, mas, na verdade, esta presença de Jesus também, a partir desse outro polo, da aldeia dos meus pais, foi muito importante, reconheço agora que foi muito importante também. Depois, claro, aos 18 anos eu fui para o seminário, portanto, aqui agora é um novo capítulo, não é? Porque, claro que o seminário foi um tempo onde também é uma das raízes, sem dúvida, não é? Porque, claro que aí as coisas começaram o puzzle da vida, digamos assim, começou a montar-se e a compreender. E a encaixar-se, na verdade, não é? Claro. Padre Rui, daqueles que lhe eram mais próximos, e o Padre Rui ainda agora falava da sua avó materna, paterna, desculpe. Qual deles é que, qual dos seus familiares, diria eu, daqueles que lhe eram mais próximos, terá sido um dos principais responsáveis por hoje o Padre Rui ser o sacerdote que é? Eu acho que todos eles tiveram a sua influência de formas muito distintas. Portanto, a minha avó paterna, sem dúvida, esta presença da oração. O meu avô paterno, a fidelidade, porque o meu avô paterno cuidou da minha avó até ao fim, mesmo quando já não tinha forças para isso. E, portanto, essa é a imagem que eu guardo e que me marcou imenso. Foi já no fim da vida de ambos. O meu avô, muito doente, quase a puxar a minha avó pela mão para a levar à missa. E, portanto, a fidelidade e o estar ao lado até ao fim. E, portanto, isso para mim foi, claro, para alguém que procura ser fiel a Nosso Senhor, isto é uma imagem, quer dizer, eu vejo pelas ruas da aldeia dos meus pais, o meu avô a transportar a minha avó, está ali a fidelidade. O que é a fidelidade? É aquilo. O meu avô materno, a firmeza e a coragem de dizer o que pensava. Mesmo que fosse contracorrente, ou mesmo que fosse até às vezes um pouco polémico. O meu avô materno, até eu entrar para o seminário, não teria gosto especial em que eu fosse padre. Mas a partir do momento em que eu entrei para o seminário, ele nunca mais disse nada contrário aos padres. Certo. Até então. E pouco antes de morrer, ele morreu antes de eu ser ordenado padre, disse-me que se lá chegasse me apoiaria, e até se fosse preciso, algum apoio até monetário, coisa assim. Enfim. E, portanto, a firmeza daquilo em que acreditava, mesmo que às vezes fosse um pouco... A minha avó materna, o trabalho. Muito trabalhadora, sempre. E, portanto, muito entregue também ao meu avô. Muito trabalhador. Portanto, cada um deles, ao seu jeito, me deixa. A minha avó materna ainda está viva. E, portanto, cada um ao seu jeito, mas todos foram importantes, sem dúvida. Fantástico, fantástico. E, também já falou há pouco, não só da sua paróquia de Algueirão e Martins, mas também da paróquia da Terra. Da paróquia da Terra. Olhando outra vez com os olhos de criança,
como é que essa criança, como é que o Rui criança olhava para a vida da paróquia, para os sacerdotes, para aquilo que era uma vida que não era a vida que tinha em casa, que era uma coisa separada, não é? É um sítio onde se vai, dizendo assim de forma ainda pouco, mas cumprir um ritual, e depois como é que estas paróquias o construíram, não é verdade? Sim. Na verdade, a paróquia de Algueirão em Martins, desde o início, desde que fui para a catequese, nunca foi, de facto, cumprir o ritual, porque, na verdade... Eu estava a ser assim, muito simplista. Sim, mas de facto, desde o início que não foi isso, porque quer o testemunho das catequistas, quer a possibilidade de responder à curiosidade, porque eu sempre fui muito curioso e, portanto, o poder ir e ouvir falar sobre Jesus, de quem eu ainda não sabia muito, e poder fazer perguntas, eu sempre gostei imenso de fazer perguntas, e haver pessoas que me podiam responder, isso dava vontade de ir. Não sempre, algumas vezes foi porque mesmo me obrigou, como qualquer criança. Mas sim, à medida que fui crescendo, fui tendo mais vontade de ir. E depois, quando entrei no grupo de jovens, ainda mais, porque foi nessa altura também que entraram 2 padres novos para a paróquia, o padre António Fernando e o padre Carlos Marques. O padre Carlos Marques tinha acabado de ser ordenado, em 96, o padre António, que era padre há 5 anos, e começaram a falar de Jesus de uma forma entusiasmada que também me entusiasmou a mim. E, portanto, eu achava na altura que ser padre não é nada para mim, mas reconhecia ali uma alegria de viver com Jesus que me entusiasmou imenso. E, portanto, a experiência do grupo de jovens com estes 2 padres foi muito feliz e, portanto, as amizades criadas depois a partir daqui e tudo isso são coisas muito bonitas. E, portanto, sem dúvida, na escola também, mas sem dúvida que na paróquia foi onde eu fui encontrando uma alegria de viver maior, sem dúvida. Porque a vida também nos desafia com pormenores de pequena importância. Vamos fazer-lhe um pequeno desafio. Na verdade é um pequeno desafio, com uma pequena importância também, mas é um pequeno momento para quebrar aqui a nossa conversa e irmos atrás de um tema que para a nossa instituição é importante, o tema da saúde mental. E eu tenho aqui um conjunto de cartas, que são jogos que nós fazemos e que temos disponíveis para os nossos benfeitores e para as pessoas que vão acompanhando o trabalho dos Irmãos de São João de Deus, e porque algumas destas coisas colam com a nossa vida e com as coisas que nós fazemos, queria propor-lhe que se deixasse levar aqui um bocadinho por esta nossa brincadeira, mas na verdade por esta atividade, e se não se importava, tirava uma destas cartas e vai perceber imediatamente onde achar bem. Portanto, eu vou só aqui achar bem e vai imediatamente ver o que é e como... Posso ler? Pode ver. Este mecanismo é um dominó, é um jogo que nós temos para os nossos, como já explicava, para os nossos benfeitores e para as pessoas que nos encontram. E este comboio é um dominó que se vai construindo conforme as pessoas vão jogando, como normalmente jogam um dominó. A diferença é que em vez de ligarem as peças, ligam os adágios, os provérbios que aí estão. E o desafio que lhe fazemos é um bocadinho este. O que é que encontrou e como é que o completa? Ok. Ligando os dois. Ligando os dois, portanto, o primeiro haverá qualquer coisa aqui que completará deste lado e este é o início de outro que há de estar deste lado. E eu é que tenho que completar. E tem que completar. Muito bem. Então... Mas não é dramático. Não é que às vezes nós conhecemos de outra forma, não é? Não conheço. Nem um nem outro? Passamos para outro cartão, não tem mal. Sim, bem, aqui. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Pronto. Deve ser isso. Muito bem. Muito bem. Não há fumo sem fogo. E não há fumo, exatamente. Pensava que estava a ser mais... que eu teria que completar eu de outra forma que me fizesse sentido para mim. Muito bem, muito bem. Está aí um desafio bem giro ainda. Muito bem, porque aqui ficaria muito bem. Ama o que podes fazer hoje e não há fumo para quem serve a Deus. Impressionante. Muito bem. Muito bem. Nossa, bem. Esclarece, muito bem. Não é? Portanto, muito interessante. Estava a ser criativo, muito criativo. Padre Rui,
Quando, 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 quando este chamamento entra em nós, há um mecanismo, há qualquer coisa que muda, não é? Há qualquer coisa que muda nas coisas, na forma como passamos a ver a vida no nosso dia a dia. É assim, como eu estou a dizer, eu que não percebo nada, e Sim. que a minha vocação não foi sacerdotal, Uma outra. portanto, exatamente. Sim, mas tem paralelo, são muito parecidas. Porque antes ainda, na verdade, para compreendermos a vocação, precisamos de começar a olhar a vida de uma outra forma. Portanto, ainda é prévio, não é? Primeiro, Deus chama-nos à sua companhia, à sua presença, andamos com Ele, sermos discípulos, para nos ajudar a ver a vida de outra forma. Para então discernirmos e compreendermos qual é a vocação que nos chama e então depois podermos partilhar essa forma de ver que Ele nos deu com outros. E depois a vocação é isso, não é? Ou seja, é quase como deixar que Deus multiplique a partir de nós para outros, não é? E, portanto, na verdade, primeiro há uma aprendizagem para podermos ver a vida de outra forma. E isso aconteceu comigo também. Portanto, quando eu de início ouvia falar de vocação, eu estava muito focado em mim, a achar que era uma coisa que eu tinha que ver, para o qual é que tinha mais jeito, mais capacidades, o que é que me faria mais feliz, ou seja, estava muito concentrado em mim. Aos poucos, aquilo que fui descobrindo, e mais uma vez vou ao encontro daquilo que dizia, de uma alma crucificada, aos poucos, o ser crucificado não é ser resignado, nem é ser triste, não é nada disso. É ver como esses meus projetos são bons, portanto eram de boa vontade, mas quando Deus entra em cena, Deus diz, está bem, isso é tudo muito bom, mas eu tenho aqui um outro projeto e que vai para além das tuas capacidades e que até consegue enquadrar as tuas incapacidades. Isso aqui é fabuloso, não é? E, portanto, a partir daí, sim, nós ficamos tão impressionados com o amor que Deus tem por nós, que até nos ama nas nossas incapacidades, que depois queremos muito levar isto aos outros. E, portanto, depois até já não nos, vou dizer assim de uma forma simplista, já não nos importamos de dar a vida toda, porque a partir daí o que queremos muito é que todos possam conhecer este amor que nos tomou, que tomou conta de nós, não é? Muito, muito, muito interessante. Que leva-me a uma segunda pergunta que para mim também é importante e tem relação com o que falávamos há pouco. Dos seus, quando de facto sentiu que devia de dizer, de comunicar, de lhes comunicar ou no fundo de os colocar em cena, não é, nesta decisão, qual dos seus é que foi que recebeu pior esta minha vontade? Uh, Está a recordar-se de alguma cena em concreto? Estou mesmo a ver. Tem várias. Mas, bem, primeiro, a minha família, eu entrei no seminário no ano 2000, a seguir à Jornada Mundial da Juventude de Roma. Nesse ano, até fevereiro, março, eu nunca tinha falado nada com os meus pais, nada. E, portanto, até porque para mim próprio não era claro. Estava com que idade nessa altura? Tinha 17 anos. Quando isso começou a aparecer como uma possibilidade, então, assim, mais forte, a primeira pessoa com quem falei foi com a minha mãe, que a reação que teve foi apenas dizer-me, bem, tens que falar com o teu pai. Do que é bom sinal, não é? Quando... Pronto, e de facto, a minha família não pensava neste projeto para mim, até porque eu desde miúdo que sempre sonhei casar, sempre sonhei ter imensos filhos, não sei porquê, mas sempre pensei que iria ter, não sei porquê, mas o número 11 andava-me sempre na cabeça, eu sempre achei que ia ter 11 filhos, não sei porquê. E, portanto, gostava imenso de economia, gostava, até a certa altura também tive algum gosto pelo jornalismo, gostava imenso de história, portanto tinha imensos interesses. E, portanto, enfim, foi um bocadinho surpreendente. Depois, quando comuniquei ao meu pai, a primeira reação não foi a melhor, até porque nessa altura o meu pai não estava assim tão... ia à missa ao domingo, mas não muito mais do que isso, e portanto foi também a partir da minha entrada no seminário que o meu pai se aproximou verdadeiramente mais de Jesus e da igreja. O meu irmão era mais novo, tem quase menos 5 anos do que eu, e portanto foi um bocadinho duro, porque ele estudava comigo, crescemos juntos, obviamente, com todas as brincadeiras. E o Padre Rui era o irmão mais velho, não é? O mais velho era que ele estudava, e portanto a minha entrada no seminário foi dura, mais dura para eles do que para mim, porque eu entrei para o seminário e depois tinha a vida em seminário. Eles de repente tinham menos um lugar à mesa, não é? E estavam só os 3. Isso é duro, como é óbvio. Claro. E portanto, especialmente o primeiro ano foi muito duro para a minha família. Pronto. Depois, lá está aquilo que eu dizia há pouco, começou a acontecer em casa, ou seja,
quando eu sei que não estou a seguir um projeto meu, mas é um projeto de Deus, eu sei que Deus cuidará dos meus. Se foi Ele que me chama, Ele tem que tratar do assunto, não é? E, portanto, Muito bem. e sei como Nosso Senhor depois começou a aproximar os meus pais dele e graças a Deus fez com que o meu irmão também seguisse a fé e, portanto, hoje é um pai de família, tem 5 filhos e é muito feliz como pai de família e passa a fé aos filhos também e, portanto, eu hoje vejo, eu costumo dizer de uma forma que para mim é significativa, o meu pai e a minha mãe que choraram quando eu entrei para o seminário, de tristeza, choraram no dia da minha missa nova ao beijar as minhas mãos. Isso para mim é uma coisa... Mas entretanto houve muita cruz pelo meio também. Imagino, claro. Imagino. Padre Rui, se recorda, e deve recordar-se de certeza, né, se recorda deste momento tão significativo para si, o momento antes de ser ordenado é de facto uma decisão pessoal. Não podemos deixar escamotear a importância, não é, desse sim. Sim, sem dúvida. Teve medo, nessa altura, de não estar a fazer o caminho certo? Nessa altura, não. Nessa altura, na altura da ordenação, não. Antes, sim. No tempo de seminário, algumas vezes me questionei se era por ali, se não era, e faz aqui, parte também. Claro, é bom que aconteça, não é? E aí, sem dúvida, o ter um padre como diretor espiritual, para mim sempre foi o fundamental. Alguém com quem eu me abria totalmente e depois me ajudava a ver se de facto era por ali ou não. Mas na altura da ordenação, enfim, já tinha feito alguns anos de seminário e, portanto, aí já me tinha confiado. Medo. Agora, recordo, ainda hoje, um momento fundamental que foi o dia, porque antes da ordenação de diácono, há um momento que é quando nós fazemos a promessa de celibato. E esse dia foi muito marcante, porque o fazer a promessa e dizer um para sempre, é que acontece o mesmo claro, para quem tem educação matrimonial, mas dizer um para sempre tem peso. Tem um peso enorme. Mas o peso não era o peso, não tem nada a ver com tristeza, não tem nada disso, nem sequer com medo, mas é, meu Deus, tu sabes como eu sou fraco e tu estás-me a oferecer um para sempre que vai para além das minhas forças. Sim. Que alegria e ao mesmo tempo que responsabilidade. E eu arrisco-me a fazer esta questão, já que estamos a falar neste pormenor, e houve alguma dúvida que ficou sem resposta e também não é preciso procurá-la agora? Isto é, no fundo, como diz o Padre Rui muito bem, há coisas, quando o nosso caminho deixa de ser importante, também há questões que eram importantes na altura e deixaram de aparecer. Portanto, a questão, não sei se posso entender, mas houve alguma dúvida, não é? Que nunca teve resposta neste caminho? Não, penso que não. Penso que não, porque aqui para mim é muito importante, o para sempre para mim é fundamental. Pois, claro. E hoje vejo como é apenas para mim, mas também eu tento anunciar aos outros. Não é? Portanto, o haver um momento em que, em primeiro lugar, é Deus que me diz, está carimbado com o selo para sempre, isso traz uma paz interior enorme. Não me desresponsabiliza, obviamente, eu tenho que fazer a minha parte. Mas, porque se não fizer, Nosso Senhor não obriga, não é? Claro. Mas saber que eu estou sustentado no para sempre de Deus, isso traz uma paz enorme. Portanto, às vezes, podemos dizer assim, às vezes na relação, até com outras pessoas da minha idade hoje, que são pais de família, têm filhos, olho e penso, olha, que alegria, não foi para mim, mas isso não me traz tristeza. Claro, obviamente. Ou seja, eu olho e penso, também poderia ter sido, mas de facto Deus chama-me uma outra alegria, que é complementar de certa forma até que se complementam. E portanto, não, penso que não. Dúvidas assim... Não. Há coisas que ainda não sei, isso é outra coisa. Essa é outra questão, exatamente. Claro, exatamente. Nós estamos sempre... Há aspectos... Deus é um mistério, ou seja, o que sei dá-me vontade de saber ainda mais, porque há coisas que ainda não sei. Portanto, com certeza, há muitas coisas que ainda não sei, mesmo sobre a minha própria vida. Acredito que até ao fim é de estar a descobrir, como dizia há pouco, a olhar para trás e a ver a história, a compreender cada vez melhor aquilo que Deus já me deu a viver e que na altura eu não compreendia inteiramente. E até esse espírito curioso que o Padre Rui mostra desde o princípio, que se calhar seria outro atributo da sua alma, não? Uma alma curiosa também. Sim, sem dúvida, de gostar de saber, sem dúvida. E criativa, porque deu para perceber que sim.
Padre Rui, está na altura de fazermos aqui um momento de pausa, para darmos espaço também para que quem nos está a ver possa também esticar as pernas, levantar-se e estar um bocadinho à vontade. Nós vamos também fazer o mesmo, beber uma aguinha e, entretanto, voltávamos já. Não saia daqui, por favor. E quem nos está a ver também, por favor, não saia de onde está. Nós voltamos já, só uns minutos e já voltamos de novo aqui na presença do Padre Rui de Jesus e a sua alma crucificada. Até já. Ora, viva de novo, estamos de regresso ao Vidas com Alma. Temos connosco o Padre Rui de Jesus e a sua alma crucificada. Padre Rui, há pouco ficou uma pergunta para lhe fazer de propósito e que tem a ver com os votos, com os seus votos. Se nos tivesse que dizer qual é que é o mais difícil e o mais fácil de cumprir, também não tem muitos para escolher, mas qual é que... O que escolheria? Qual deles escolheria? O mais difícil. E o mais fácil? Sim. Na verdade, depende mais da altura da vida em que estamos do que outra coisa. Portanto, já houve momentos de dificuldade e de alegria em qualquer um deles. Portanto, na obediência, na castidade e na pobreza, que na verdade são para nós, padres diocesanos, não são provavelmente votos, depois posso fazer a distinção, mas no fundo é a proposta que é feita a qualquer cristão. Compromisso. Claro que depois eu vivo a pobreza, a castidade e a obediência na minha condição de padre. E, portanto, aí, com certeza, que há dificuldades, claro. E, portanto, qual o mais difícil? Já houve momentos em que foi difícil obedecer. Tem a ver com o seu espírito, se calhar, também mais de curioso, também, às vezes? Sim, mas tem até mais a ver com aquilo que eu dizia há pouco, que é, muitas vezes, a proposta, o caminho que Deus nos propõe não é aquilo que nós estamos a pensar. E, portanto, até que haja um ajustamento da nossa vontade à vontade de Deus, bem, é preciso, lá está, passar pela cruz, essa entrega, que depois dá vida, mas às vezes também traz algum sofrimento. Na castidade também, até porque hoje, nós vivemos hoje num mundo em que não é muito valorizado este aspecto da castidade, o pudor e tudo isso, e às vezes não ajuda a quem quer viver também com o seu corpo entregue. Às vezes não é fácil e, portanto, também exige muita graça de Deus e depois exige a nossa responsabilidade e a nossa resposta também. E depois na pobreza também, o viver a pobreza, porque o nosso mundo aqui, Portugal, ainda que nós muitas vezes nos queixemos, mas vivemos na parte do mundo rico. E, portanto, há muitas coisas, temos muitas coisas à disposição. Portanto, saber usar bem para o serviço de Deus e, portanto, usar-me das coisas, mas não me deixar prender, também é difícil. Mas, ao mesmo tempo, muita alegria por poder experimentar isto que Deus me oferece, porque, em primeiro lugar, qualquer uma destas coisas é Deus que me oferece. E, portanto, é bom. Esta próxima questão, habitualmente nós colocamos-la a párocos. Mas eu diria que, se não se importar, eu faria exatamente a mesma questão, mas mudando para comunidade, não é? Porque o Padre Rui de Jesus, sendo diretor do pré-seminário, do pré-seminário e do seminário de Caparido, exatamente, também tem uma comunidade que serve, sim, não é? Claro, e que, na verdade, ajuda a encaminhar. Essa comunidade, que é absolutamente única, não tenho dúvidas, não é? Mas o que é que ela tem de especial? Então, o que é que tem de especial? Bem, em primeiro lugar, tem sempre, e isso não é pouco, nem é apenas uma palavra gasta, tem sempre algo de especial porque é querida por Deus. E isso traz sempre uma novidade, sempre. Tudo aquilo que Deus nos oferece e que Ele próprio cria é novo. E, portanto, isto não é apenas uma palavra dita por dizer. Depois, o seminário em que eu estou é o seminário de São José de Caparido, onde acontece o tempo propedêutico. Ora, é o tempo prévio, depois a uma possível entrada no Seminário Maior dos Olivais, em Lisboa. E, portanto, ali todos os seminaristas estão 1 ano ou 2.
à partida 1, mas podem ficar 2 anos. Ora, isso faz com que a comunidade esteja constantemente em renovação. Exatamente. E, portanto, mais novidade do que isto é difícil. Depois, é especial, digamos, ou aquilo, a tónica especial, é que o que acontece ali é um primeiro momento mais intenso para quem, a não ser que venha do seminário menor, mas para quem está a pôr a possibilidade de uma vocação sacerdotal. E, portanto, digamos, eu passo os últimos anos a falar dos fundamentos da vida cristã. E, portanto... Está permanentemente a renovar-se também assim, exatamente, não é isso mesmo. Ou seja, o facto de Deus me pedir que eu fale da importância da palavra de Deus, da importância dos sacramentos, da importância da escuta, da importância da obediência, da castidade, da pobreza, estar constantemente, não é de forma nenhuma não passar do primeiro estágio, do primeiro nível, não é nada disso, mas é sem isto não há vida cristã. E, portanto, isso permite-me também, como estava a dizer, uma renovação permanente. E isso é uma coisa muito bonita. Agora, claro... E de muita responsabilidade, na verdade, não é? Porque... Sim, ainda que eu não ponho... Sim, sem dúvida, claro. E tenho que assumir a minha responsabilidade, ainda que aquilo que eu dizia há pouco, não é? Para mim é claro, porque também foram sendo claras as minhas fragilidades, para mim sempre foi claro que eu precisava de confiar em Deus. Portanto, se foi Deus que me pediu, eu sei que Ele vai tomar conta do recado. Comigo, não me dispensa. Claro. Mas isso ajuda imenso, não é? Ou seja, saber que Deus sustenta. E ali no seminário, claro, ou seja, eu tenho o tema, o título deste programa é Almas com Vida. Claro que eu tenho a responsabilidade de saber que há ali almas que Nosso Senhor põe para que eu também ajude a fazer discernimento. Isso é uma responsabilidade. Mas não posso carregar demasiado nessa tónica, porque senão isso esmaga-me. Ou seja, sou eu capaz de... Não sou. Agora, se foi Deus que pediu, então Deus vai pôr os instrumentos necessários para... E eu queria perguntar-lhe qual é que é o desafio que esta comunidade lhe traz neste momento, mas tenho que povoalhá-la com uma outra questão, que é... sente-se realizado cada vez que um dos seminaristas que passou pelo pré-seminário termina essa fase da sua vida com um sim, ou sente-se sempre realizado, seja um sim ou um não? Sim. Eu sinto muito feliz quando qualquer seminarista chega a uma decisão, seja ela qual for, seja ficar mais um ano ali, no seminário, seja seguir para os Seminários Olivais, ou seja seguir um outro caminho e voltar à sua paróquia e seguir na procura de uma outra vocação. Quando essa decisão é tomada por amor a Deus e com o desejo de servir a Igreja e o mundo. Quando é assim, feliz por qualquer uma das decisões. Aquilo que, sim, me entristece é quando, e de vez em quando acontece, há algum seminarista, por qualquer razão, sai do seminário fugindo da vontade de Deus, com medo da vontade de Deus. E mais ainda quando sai do seminário e depois se afasta de Deus. Isso sim, isso na missão que Nosso Senhor me tem pedido, é o que mais entristece. Às vezes ouvir um seminarista que saiu e já não está junto do Nosso Senhor, já não reza, já não vai à missa, já não se confessa. Isso é o que mais pesa. Bem, pois, exatamente porque esta comunidade, imagino que lhe dê imenso trabalho, porque a dedicação também isso obriga, não é? Há tempo para si, no fundo, quase que lhe estou a perguntar se na missão que Deus lhe deu há tempo para também para a vontade do Rui, não é? Enquanto... Sim. É claro que não está muito distante. Tem a ver aqui com... Porque a primeira parte, como eu estava a completar há bocadinho, complicando, era ama o que podes fazer hoje. Ora, tem a ver com isto, ou seja, eu também vou percebendo que mais do que fazer, para usar a sua expressão, aquilo que me realiza, mais do que fazer aquilo que gosto, é amar o que posso fazer hoje, não é? E, portanto, até porque, na verdade, eu nunca sei em cada dia o que é que Deus me vai pedir. Se eu me decidir a amar o que posso fazer hoje, então isso completa, isso preenche.
Agora, se andar apenas à procura de fazer o que gosto, isso já tenho a experiência de que... Agora, claro, há coisas que me dão gosto, sabe? Gosto de fazer desporto, gosto de jogar a bola, mas até isso posso fazer lá no seminário, portanto... e posso Gostará de um bom livro, com certeza. Gosto de ler um livro, gosto de jogar ping-pong, mas também posso fazer lá no seminário, portanto tenho essa sorte, digamos. Gosto de passear, mas lá está. Tudo isto tem que estar enquadrado na missão que Deus me pede, não é? E, portanto, gosto de conversar, como estamos a fazer agora. É um entranhar, é como se é uma rede, não é? Que nos vai envolvendo e que às tantas faz parte da nossa vida. É um pouco o que eu estou a sentir das palavras do Padre Rui, Sim, não é? Porque sabe que quando nós descobrimos a vida de Deus, não há nada que fique de fora, não é? Portanto, na verdade, tudo está enquadrado no amor de Deus. Portanto, eu não preciso procurar muito. De facto, a vida impõe-se neste sentido. A vida, eu não preciso inventar mais. A vida já preenche. Padre Rui, exatamente. Vou agora cumprir as regras. Vou propor-lhe agora exatamente aqui um próximo, a ver o que é que daqui, o que é que encontramos. Pode-nos dizer qual é o que é que tem, por favor? Portanto, aqui está não manduca e a seguir está quem sai aos seus. Portanto, quem trabuca não manduca. É isso assim, mesmo. Muito bem. E quem sai aos seus não degenera. Exatamente. Muito bem. Pronto. Mas já agora vou aproveitar para entrar no jogo que sugeri há bocado. Como é que eu faria? Não manduca. Aqui é mais difícil. Portanto, quem sai aos seus... Devíamos ter feito o seu jogo logo desde o princípio, era certo? Quem sai aos seus diria... quem sai aos seus... Sim, é uma coisa interessante, porque pode ser genético, quem sai aos seus não degenera, mas também é bonito ver este provérbio lido também aqui. É uma descoberta que eu também fiz, que é... o ser filho de Deus também é sair ao meu Pai, ao Pai do céu, não é? Ou seja, não é apenas algo externo. Não é? É uma identidade, não é? Um reforço da identidade. Exato, é a mesma identidade, porque não há identidade mais profunda do que ser filho de Deus. E, portanto, eu saber que tenho os traços do meu Pai do céu é uma coisa muito bonita, não é? Não apenas o meu Pai da terra, também, mas o meu Pai do céu tem os traços dele. Que coisa bonita. Sem dúvida. E do outro lado, eu arriscaria a dizer-lhe qualquer coisa deste género, que é, se não se importar que eu entre no seu jogo, que era dizer que se de facto o dia não é, se o nosso dia também não é feito de algo que nos preenche, também de facto não nos alimenta, não é? Não nos sentimos alimentados. Manduca tem este... Sim, São Paulo diz que quem não trabalhar também não coma. Portanto, pode ser outra forma de dizer. É bom que trabalhemos. Exatamente. Padre Rui, a sabedoria popular tem uma expressão que diz que graças a Deus muitas e graças com Deus poucas. Eu arriscaria-me a esta pergunta assim desta forma. Será que ele é assim tão mal-humorado? Não. O Papa Francisco gosta muito de realçar a dimensão do humor, e eu também. Deus tem muito bom humor, sem dúvida. Mas lá está. Como qualquer humor, há vários tipos de humor. E eu preciso de compreender o humor de Deus para depois me rir com ele. Senão posso achar que são piadas de mau gosto. E não são. A vida nunca tem piadas de mau gosto. Agora, eu preciso é de aprender o humor de Deus. Isso acontece com qualquer humorista, não é? Há aqueles humoristas que às vezes dizem piadas, mas nós não entendemos o humor e achamos que Deus tem bom humor. E, portanto, quando nós entramos no humor de Deus, depois até nos rimos até dos nossos ridículos, que é uma coisa tão libertadora, não é? Conseguir rir até daquilo que correu mal. Claro. Daquilo onde falhámos, mas muitas vezes, no momento, não somos capazes de o fazer, porque estamos demasiado envolvidos, ou a viver com demasiada intensidade.
Mas sim, eu acho que Deus tem muito bom humor e dá-nos a graça de aprender até com aquilo que aos nossos olhos são insucessos. E, portanto, quando é assim, estamos livres. Exato. E não saindo deste cenário onde estamos e olhando aqui mais perto de nós, pensando que Deus poderia estar sentado nesta cadeira a ser entrevistado sobre a forma como o mundo está hoje, o Padre Rui, o que é que acharia que seria a maior preocupação que ele teria neste momento? E, por vez, como sempre, faço sempre duas perguntas numa que é para poupar tempo. Não, mas, no fundo, o que é que acharia que, no papel em que o estaríamos a colocar, não é? Qual é que seria, no final, a punchline com que ele nos deixaria, não é? Aquela mensagem final que nos deixaria agarrados a nós próprios, eventualmente, e àquilo que precisamos de fazer. Sim. A maior preocupação de Deus, se assim posso, enfim, se me posso Sim, claro, sim. atrever, mas é com certeza a salvação de todos, ou seja, o encontro de todos com o seu amor. Porque nós fomos criados para o amor de Deus. Portanto, se assim posso falar, a preocupação de Deus é se alguém não se encontra com o seu amor. E o seu amor é uma pessoa, é Jesus. Portanto, com certeza, o que Deus... E por isso é que Deus tem discípulos. Porque quer que Jesus seja conhecido de todos. E por isso é que Ele está aqui também. E prova, tem a sua aliança no dedo. É verdade. E eu sou padre. E, portanto, digamos, aliança e capção. Exatamente. Somos distintos, mas para dizer uma coisa, que é, Jesus cumpre o que diz. Onde 2 ou 3 tiverem o meu nome, então Ele está, de facto, aqui. E, portanto, a partir desse momento, se eu sei que Ele está aqui, eu também sei que o que Ele quer é que Ele possa ser conhecido de todos. Portanto, a sua preocupação é que todos conheçam Jesus, sem dúvida. E essa também é a marca principal, não há outra. A marca principal no mundo, o maior acontecimento do mundo é Jesus. Portanto, por isso é que eu sou padre, por isso é que é casado. É por isso, não é? Porque Jesus está vivo e quer ser conhecido de todos. Muito bem. Há aqui, nós temos de facto visto a Igreja a ultrapassar, sempre ultrapassou obstáculos, desafios, e neste momento vemos, há um conjunto de outras de matérias que vão sempre desafiando quem está, quem vive e quem se preocupa também, não é, com a Igreja. Isto é hoje. A Igreja tem futuro? Claro. Perguntaram a um jovem se a Igreja tem futuro. Claro, porque o futuro é Deus. Claro. E, portanto, se há coisa que nós temos a certeza que a Igreja tem futuro. Claro que sim. Porque é Deus que a garante. Conta-se, talvez seja uma anedota, mas conta-se que quando Napoleão invadiu Roma, mandou juntar os cardeais que lá estavam e lhes disse: meus amigos, tenho uma coisa para vos dizer. Numa geração eu vou dar cabo da Igreja, vou acabar com a Igreja. E conta-se que um cardeal, o mais velhinho entre eles, estava sentado na sala, ao cantinho, o único que se atreveu a estar sentado, todos os outros estavam de pé, cheios de medo, e que se ria enquanto o Napoleão discursava. E às tantas o Napoleão interpelou e disse: mas o senhor cardeal, primeiro está sentado, quando estão todos de pé, segundo, porquê é que se está a rir? E ele diz a Napoleão: olha, porque o senhor disse que numa geração vai acabar com a Igreja. Olha, nós com os nossos pecados já andamos a tentar há 2000 anos e ainda não conseguimos. Há 2000 anos? Sim, claro. Isto para dizer, os nossos pecados, aquilo que nós fazemos e que não é em obediência a Deus, isso, isso não ajuda ao crescimento da Igreja, obviamente. Mas nada disso, nenhum mal é capaz de acabar com a Igreja, porque a Igreja é sustentada por Deus. Portanto, faz parte do caminho também, não é? É claro que quem vê de fora, quem não conhece Jesus, quem não conhece a Deus, quem não tem fé, obviamente às vezes lê a Igreja como se fosse uma empresa multinacional. E, portanto, há coisas, obviamente sempre houve, na história da Igreja hoje também, dificuldades, porque a Igreja passa, que fazem
que até que escandalizam quem olha para a Igreja. Mas eu não posso olhar para a Igreja meramente como se fosse uma empresa multinacional, porque não é. E, portanto, a Igreja é sustentada por Deus, não é sustentada por mim, coitadinho de mim. Eu não tenho nem o Papa. Ou seja, o Papa é fundamental, mas não é o Papa que sustenta a Igreja. O Papa tem uma missão, obviamente, fundamental na Igreja, mas quem sustenta é Deus, pela força do Espírito Santo. Portanto, isso faz-me responder objetivamente, sim, claro que a Igreja tem futuro. Muito bem. Claro que sim. Padre Rui, é também notório que nestes tempos vemos as pessoas à procura de outras espiritualidades. Isso, na sua opinião, isto acontece mesmo assim? Andamos meio perdidos? Precisamos de nos recentrar? O que é que podemos fazer, de facto? Sim. Parece-me, desde sempre, e hoje também, nós temos sede de amor. Não há ninguém que não tenha. Todos nós nascemos com sede de amor, de poder ser amados e de responder a esse amor amando. Todos. Não há ninguém que não nasça assim. Se não encontramos uma resposta cabal, se não encontramos a fonte de água viva que jorra para a eternidade, como diz Jesus no capítulo 8 de São João, capítulo 7 de São João, se não encontramos essa fonte infinita, andamos à procura de outros lados. E, portanto, a procura de outras espiritualidades manifesta uma coisa muito bonita, que é as pessoas têm sede de eternidade, têm sede de amor. Às vezes vão-se saciando naquilo que vão encontrando. E, portanto, eu tenho que valorizar o desejo de encontrar a sede. Tenho que valorizar a sede. E depois, se possível, fazer com que essas pessoas possam encontrar a fonte que se sacia, que é Jesus. Porque, comparado com Jesus, o resto é tudo mais pequenino. Fica tudo, não chega aos calcanhares. Mas, agora, é verdade, há muitas pessoas que, se ninguém lhes fala de Jesus, vão se saciando no que vão encontrando e vão tentando... Claro que sim. E infelizmente, hoje, lá está, ao longo da história do mundo, não parece ser assim tão diferente. Há muitas pessoas que vivem tristes, há muitas pessoas que vivem deprimidas e não sabem porquê. Pois então é preciso que alguém à volta lhes diga vivem tristes ou deprimidas porque não conhecem Jesus. Claro. Mas isso não basta uma proclamação. É preciso eu demonstrar na minha vida que descobri isso e que sou feliz assim. Claro, e se eu testemunho, então talvez aquela pessoa que está triste ou deprimida possa, então se calhar vou experimentar, se calhar vou-me aproximar, porque se ele conheceu e é feliz e está saciado, tanto quanto nós andamos constantemente a querer mais, mas se está saciado, então se calhar também é bom para mim. E o Padre Rui acabou de tocar aqui numa questão que nós também ouvimos com alguma frequência, que a Igreja precisa de se modernizar. Precisa mesmo de se... Ou melhor... Deixa-me a pergunta. A Igreja precisa de se modernizar? A Igreja precisa constantemente de se refrescar. Modernizar, não sei, enfim, pode ser uma palavra, mas de se refrescar, claro que sim. Claro que sim. Na minha vida e na vida dos cristãos já está tudo conforme a vontade de Deus? Não. Portanto, há uma modernização que é preciso permanentemente, que é que eu me confesse. Há alguma coisa mais modernizadora do que a confissão? Não. Porque eu, quando me confesso, Deus faz em mim tudo novo. E, portanto, que grande modernização. E é uma modernização até relativamente simples. Basta que eu esteja arrependido e que deixe que a graça de Deus me refresque. Esse é difícil, esse movimento do arrependimento. Esse será o mais desafiante? Sem dúvida que é um dos mais desafiantes, claro. Eu ter consciência do meu pecado, consciência daquilo que faço e que não é por Deus, que não é por amor. Claro, porque isso é o mínimo, não é? Eu tenho que chegar a dizer não fui capaz, ou sou mais fraco do que pensava, ou falhei, ou pensei em mim. Claro que isto é... Aliás, é muito curioso isso, não é? Porque agora, imagino, quer dizer, eu conheci o Rui há bocadinho, não é? Mas daqui a bocadinho, quando acabar a conversa, imagino que eu me espalhei aqui alguma coisa e tenho que dizer ao Rui, olha, desculpe, porque é de bom tom, mas é difícil. Eu ter que reconhecer que errei é difícil. Mas, curiosamente, isso é uma das marcas dos cristãos. Nós começamos cada Eucaristia, o que é impressionante. Eu sei que hoje em dia pode se tornar tanto hábito, nós já nos impressionamos com isso. Mas, quando nós nos reunimos numa Assembleia, dizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo a seguir, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus uns diante dos outros. Não é? É uma coisa fabulosa. Quer dizer, qual é a empresa que faz isto? Exatamente. Começamos o dia, vamos reunir todos a reconhecer Erramos. Perdão porque falhei.
Mas, de facto, isso é libertador, não é? Portanto, a grande modernização é reconhecermos os nossos pecados e depois deixar que Deus faça novas todas as coisas. Padre Rui, o nosso tempo está a terminar e antes que termine, queria deixar-lhe um agradecimento muito grande por este tempo que dispensou para estar connosco, para nos falar da sua alma crucificada e eu acrescentaria, se não se importa, criativa, curiosa, que também me parece muito, muito interessante. Agradecer a quem nos está a ver desse lado e convidar a que num próximo programa de Vidas com Alma que esteja connosco para conhecer a nova alma que traremos à sua atenção. Faço-lhe uma última pergunta. Nós temos visto o tema do celibato a vir ao cima. É mesmo um assunto essencial, isto é, para que eu escolha a vocação sacerdotal, eu tenho mesmo que ser celibatário? Na sua opinião, obviamente. Sim, que é essencial, sim, e que Deus nunca vai deixar de dar padres celibatários à Igreja, também não. Também tenho toda a certeza. Agora, são duas, na verdade, são duas vocações que se encontram numa pessoa. Ou seja, como eu dizia há bocadinho, se recorda na descrição que fiz sobre a minha ordenação, antes da ordenação, a Igreja também, Nossa Senhora, através da Igreja, também me chamaram ao celibato. E eu tive, quer dizer, quis responder que sim. E, portanto, essa é uma vocação e depois a vocação sacerdotal, que a Igreja tem sempre discernido, ao longo dos séculos, sempre, que as duas devem andar juntas. E, portanto, temos, graças a Deus, 2000 anos de história que comprovam que é bom que seja assim, que isso faz bem ao mundo, faz bem à Igreja, que isso está em obediência a Deus. Portanto, isso não vai faltar. Depois agora a Igreja, às voltas... Mas que isso não vai faltar, não duvido. E que isso é bom, não duvido. E que sou feliz assim, não duvido. Portanto, isto são as minhas certezas. Veremos alguma vez um padre. Enfim, agora não sei quantos minutos temos, porque isto precisa de muita explicação, já estamos a acabar. Já acabamos, sim. Muito bem, mas sem dúvida que a vocação ao sacerdócio e o celibato andarão de mãos dadas, sem dúvida. São maneiras, pode ser uma maneira diferente de ver, mas lá,